dia, boa tarde, boa noite, caros amigos. Dando continuidade ao nosso curso de Direito do Consumidor, hoje iremos ainda dentro do assunto proteção contratual, cláusulas abusivas, vamos estudar o inciso 4º do artigo 51. O inciso 4º, trata-se, é considerada a cláusula geral das abusividades, de suma importância, então a gente vai focar somente na aula de hoje no estudo do inciso 4º, para a gente ficar craque nesse inciso, por se tratar de uma cláusula geral considerada pelos operadores de direito, e para tanto vamos compartilhar a nossa tela para iniciarmos o primeiro tópico da nossa aula de hoje, senhores. Vamos lá, proteção contratual, cláusulas abusivas, terceira parte. Hoje a gente vai dar enfoque ao inciso 4º do artigo 51 da Lei Consumerista, Lei 8.078 de 90, senhores. Vamos lá? Vamos pegar a nossa legislação consumerista e ler o inciso 4º do artigo 51. Vamos lá. Inciso 4º, senhores. São cláusulas abusivas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, anotem, consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou com a equidade. Então, senhores, são abusivas, as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que colocam o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé, que é um direito básico, no princípio, e a equidade. Perfeito? O que seriam, então, as obrigações consideradas iníquas? Vamos ler aqui, com uma conceituação. Iníquas, senhores, seriam as cláusulas perversas, aquelas cláusulas nitidamente injustas, cruéis, que estejam inseridas em um contrato, causando um desequilíbrio nessa relação. Uma perversa, ela cria uma obrigação horrível, em desfavor do consumidor, injusta e cruel. Então, são iníquas por serem cruéis, perversas ou injustas. Perfeito? Abusivas, senhores, abusivas, abuso de direito, que constrange, obviamente. Cláusulas que geram constrangimento ao consumidor, que exponham ele a ridículo, que cause, que fira seu direito, que fira direitos da personalidade, seus valores éticos, sua moral, sua honra subjetiva, sua honra objetiva. Então, abusivo é justamente como tem consequências, senhores, causar um constrangimento, uma dor de cabeça natural ao consumidor. Bom, vamos lá. Cláusulas que causem desvantagem, cláusulas que causem desvantagem exagerada ao consumidor. Uma desvantagem, um equilíbrio exagerado. Então, aqui, o artigo 51, no seu parágrafo 1º, inciso 1, 2 e 3 do CDC, ele explica para nós operadores o que seria desvantagem exagerada. Então, a gente vai pegar a nossa legislação, vou pegar aqui no código, e vou ler para os senhores o artigo 51, parágrafo 1º. Vamos lá. Artigo 51, parágrafo 1º, senhores. Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que, inciso 1º, ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertencem. Então, as nuances, os princípios do direito do consumidor, está elencado lá no artigo 4º, os princípios da boa-fé, o princípio da vulnerabilidade, da confiança, da transparência, da informação, violando os princípios, as nuances principiológicas do CDC. Trata-se de uma vantagem exagerada. Inciso 2º, restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar o seu objeto ou o equilíbrio contratual. Então, nessa aula aqui, a gente vai estudar o entendimento do STJ com relação a alguns contratos que ressaltam essa questão da limitação de direitos fundamentais do objeto vinculado ao contrato, que o consumidor está vinculado.
Então, essa limitação proposital, que limita a obrigação do fornecedor em detrimento do direito do consumidor, ela é uma vantagem considerada, uma desvantagem considerada exagerada, conforme o parágrafo 1º, inciso 2º, do artigo 51. E, por fim, senhores, inciso 3º, ele diz o seguinte: se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, tá? Dinheiro excessivamente cara, onerosa, que mexa no seu bolso, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. Tá? Então, aqui é aquela transferência de uma multa de R$ 500 pela perda de comanda, é uma multa de R$ 600 pela perda do ticket do estacionamento, é cobrar, né, multa por desperdício em japonês, né, é transferir um ônus para o consumidor, lhe colocando em desvantagem exagerada. São cláusulas nulas de pleno direito, além de práticas abusivas proibidas, tá, pelo artigo 39. Então, aqui, a gente sempre tem que estudar o artigo 39 junto com o artigo 51, porque a abusividade das cláusulas contratuais a gente vai ver nas práticas abusivas lá elencadas. Então, estudar esses dois artigos de forma concomitante é interessante para nós, operadores do direito, e para você, consumidor, aluno. Perfeito? Vamos continuando o nosso estudo. Senhores, equidade. Equidade é uma situação vinculada ao magistrado, tá? Em um julgamento, ao juízo. É uma convicção subjetiva do magistrado, pela experiência, pela sua experiência de vida, pela experiência que ele tem sobre o caso concreto. Então, consiste na adaptação da regra existente à situação concreta, observando-se os critérios de justiça no caso concreto, né? Então, esse critério de justiça está ligado à experiência do magistrado. Tá? É algo, né, delegado ao julgamento do magistrado, ao juízo de valor que o magistrado vai ter em relação àquele caso concreto que fez com que ele seja provocado, né, mediante uma demanda judicial, a julgar. Então, a equidade está diretamente vinculada a uma interpretação subjetiva do magistrado, tá? Que tem, obviamente, expertise e experiência de vida razoável para observar, né, os critérios de justiça no caso concreto, perfeito? Bom, iniciando o segundo tópico da nossa aula, senhores, vamos aqui estudar o entendimento do STJ com relação a essa parte da cláusula geral que a gente está estudando aqui do inciso 4º do artigo 51. Isso aqui, esse tema que a gente vai narrar agora é bom para quem pretende prestar concurso, né? Porque ter domínio do entendimento, né, do STJ sobre direito do consumidor é importante. E aqui nesse tópico a gente vai estudar alguns entendimentos, tá? Sobre a abusividade das cláusulas elencadas, vinculadas, né, ao que o inciso 4º diz. Então, o STJ, na súmula 302, e afirma ser abusiva a cláusula que nos contratos de plano de saúde, tá? Contratos de plano de saúde, limita o tempo de internação do segurado. Então, se você presta um serviço, e obviamente o serviço vinculado ao plano de saúde nos hospitais é um custo, mas aqui a gente está diretamente ligado a um direito fundamental, um direito básico e um princípio, tá? Direito básico à saúde, tá? É um direito básico do consumidor e um direito fundamental. Então, aqui, essa cláusula, ela limita, quando ela pretende limitar, tá, o tempo de internação em detrimento da saúde do consumidor, obviamente, ela é nula de pleno direito, ela é abusiva. Também é abusiva a cláusula que exclui tratamento de doenças infecto-contagiosas. E aqui a gente tem como dar um exemplo maior, o HIV. Né? Se você assina um plano de saúde, contrata um plano de saúde, que ela cria uma cláusula restritiva de direito, limitativa de direito nesse sentido, é abusiva, é nula de plano de direito, porque não é permitido.
né? É um entendimento do STJ, que cláusula que exclui tratamento de doença infecto-contagiosa, né? O HIV é o melhor exemplo para isso. Não pode ter uma cláusula que impeça esse tratamento, que limite, que exclua esse tipo de tratamento. Vamos lá. Também é considerada, senhores, abusiva pelos entendimentos do STJ a cláusula que restringe a cobertura de transplante de órgãos. Também não pode criar uma cláusula que limite essa situação. Nula de pleno direito. Em um contrato que existir essa cláusula, não tem efeito jurídico. Tá? Não tem porquê. É nula de pleno direito, conforme o entendimento do STJ. Também é considerada pelo STJ abusiva e nula de pleno direito a cláusula que suspende o atendimento em razão do atraso de pagamento de uma única parcela. Então, senhores, aqui, esse entendimento do STJ está vinculado à aplicação da teoria do adimplemento substancial. E o que quer dizer isso, né? Acontece que a necessidade de preservação do contrato em favor do consumidor face à maior parte adimplida, né, é o importante aqui. O consumidor, ele adimpliu, porventura, né, 10 parcelas e ficou pendente uma. Então, aqui não pode haver a suspensão da prestação de serviço por uma, já que ele cumpriu 10, né? Não ficou uma em aberto, ou 9, ficou uma em aberto, perfeito? Então, aqui, a teoria do adimplemento substancial vem aqui para proteger o contrato, para proteger a preservação do contrato, a manutenção do contrato face à maior parte das prestações adimplidas. A maior parte está adimplida, então não pode, né, inverter os valores. Estou em atraso com uma parcela, perdi todos os meus direitos? Não, mas eu cumpri todas quase. Tá? E eu tenho fundamento. Só estou inadimplente com uma. Então, isso aí não pode cancelar e finalizar o contrato, né, em detrimento do direito do consumidor nesse sentido. Né? É abusiva a cláusula que estipula, tá? É abusiva a cláusula que estipula, tá, essa suspensão de atendimento. Perfeito? Continuando aqui sobre entendimentos STJ, aqui no inciso 3º, e aqui a gente vai falar também sobre cartão de crédito, senhores. A gente falou sobre planos de saúde, no tópico 2, no segundo, né? E aqui a gente vai também falar sobre cartão de crédito, que é algo muito de suma importância para o nosso estudo. Então, é considerada também cláusula abusiva a que estabelece limitação para valor de custeio de tratamento clínico, tá? Limitar custeio de tratamento clínico, cirúrgico e de internação hospitalar. Senhores, aqui mais um momento, o direito básico à saúde, o direito fundamental à saúde é o bem tutelado. Nada pode violar a saúde. Então, uma mera manifestação de vontade particular do fornecedor em tentar limitar o custeio é abusiva, nula, de pleno direito. Não tem eficácia jurídica, não tem validade jurídica. Por fim, tá, entrando na questão da abusividade das cláusulas ligadas ao contrato de cartão de crédito, é nula a cláusula também de pleno direito, que impõe ao consumidor responsabilidade por compras até a comunicação do furto. Então, o consumidor, porventura, foi furtado, senhores, mas o furto é silencioso, da mesma forma que a fraude no seu cartão é silenciosa. Muitas vezes você foi furtado e não sabe que foi furtado. Muitas vezes você foi clonado e não sabe que foi clonado. E o fraudador é o seguinte, ele furta seu cartão ou frauda o seu cartão e ele não perde tempo, ele vai lá e gasta. E gasta. Então, a cláusula que impõe que a compra realizada pelo fraudador só deve ser desconsiderada a partir do momento que você se depara com a situação furto ou fraude e faz o registro de ocorrência, é abusiva. Porque certamente você nunca vai conseguir impedir esse desastre que o golpista faz na sua conta. Porque o furto e a fraude são silenciosas, senhores. São silenciosas. Então, naquele lapso temporal de você perceber que está sendo furtado ou fraudado, o fraudador já gastou muito com o seu cartão, já consumiu muito.
e até você fazer o registro de ocorrência, você já tomou prejuízo. Então, obviamente, esse lapso temporal você deve ser protegido. Então, qualquer tipo de cláusula contratual que impõe ao consumidor responsabilidade, ou seja, ele assume a responsabilidade nesse lapso temporal do furto até o registro de ocorrência, é abusivo, porque é justamente nesse momento que o fraudador, que o furtador, ele vai realizar os gastos, ele vai causar o prejuízo material ao consumidor. Perfeito, senhores? Então, seria uma desvantagem aí exagerada ao consumidor, obviamente. E, por fim, senhores, também se considera abusiva a cláusula de eleição de foro, por muitas vezes colocar o consumidor em desvantagem, né? O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, se tratando de uma relação de consumo, no seu artigo 101, né, ele diz bem claro, né, aquele princípio da inafastabilidade do poder judiciário, acesso à justiça, né, um direito básico do consumidor é um acesso à justiça, tá? Justamente viabilizar o domicílio do consumidor como competente para judicializar questões vinculadas a direito do consumidor. Então, um direito básico ao acesso à justiça é um direito básico ligado ao consumidor, em favor do consumidor. Então, uma cláusula de eleição, que porventura, né, estipule que o consumidor que resida no Rio de Janeiro só possa processar a empresa no Nordeste, essa cláusula é nula de pleno direito, porque o consumidor aqui, né, está em seu desfavor uma vantagem, uma desvantagem, né, exagerada. Como o consumidor aqui vai ter a necessidade de viajar para o Nordeste para poder exercer o seu direito, em virtude da existência dessa cláusula, então essa cláusula é nula de pleno direito, porque coloca o consumidor em desvantagem exagerada, senhores. Então, a gente finaliza a nossa aula de hoje dando enfoque nesse inciso 4º do artigo 51, por se tratar de uma cláusula geral das abusividades, senhores. Então, aqui a gente estudou, tá, o que seria nula de pleno direito, o entendimento do STJ nas questões de plano de saúde, o entendimento do STJ nas questões de cartão de crédito, tudo que for nulo de pleno direito, que eventualmente esteja inserido em um contrato de consumo, tá? Não tem validade jurídica, não tem eficácia, não tem existência. A partir do momento que ela é posta, considerada nula, ela pode ser declarada nula sem prescrição em qualquer momento. Ela não tem validade jurídica em nenhum momento. Perfeito, senhores? Então, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Tá? Espero que essa aula tenha sido proveitosa e continuaremos nas próximas aulas estudando os demais incisos do artigo 51 para a gente finalizar essa parte de proteção contratual com cláusulas abusivas. Aguardo os senhores na próxima aula.